Olá, galerinha do quinto ano. E a Viviane está aqui hoje para mais um resumo aí da nossa aula online de português de hoje. Então, olha só. Hoje nós recordamos aí sobre o sujeito simples e sujeito composto, que já havíamos aplicado. Então, houve aí uma revisão, né? Trabalhamos muito em questão da oralidade, onde foi citado exemplos, né? Sobre o sujeito simples e sujeito composto. Então, sujeito simples, há apenas um núcleo, né? No sujeito composto, há dois ou mais núcleos. Então, veja só. Aí, nessa segunda questão, que a primeira ficou para um outro momento, certo, gente? Então, nós trabalhamos a segunda e a terceira questão, que foi retomando aí sobre o sujeito simples e sujeito composto. A primeira questão ficou para um outro momento, certo? Então, aí, na segunda questão, leia as orações e reescrevas, transformando o sujeito simples em sujeito composto. Observe também a concordância verbal e nominal em sua escrita. Então, aí ficou pessoal a escolha aí da questão do outro núcleo aí, que foi acrescentado. Então, veja só, aí tá, o livro sobre heróis fez sucesso na livraria da cidade e foi vendido para centenas de pessoas. Então, veja que aí mostra apenas um núcleo, não é? Um livro, somente o livro, aí o núcleo do sujeito. Ou seja, indicando aí um sujeito simples, né? E aí está pedido para transformar. Então, vai estar acrescentando aí um outro núcleo para que fique aí sujeito composto. Então, exemplo, o livro e a revista sobre heróis fez sucesso na livraria da cidade e foi vendida para centenas de pessoas. Ou seja, aí nessa oração, ao acrescentar aí o núcleo, exemplo, o livro e a revista, né? Então, o verbo está aí concordando com o sujeito composto também. Vejam só, o livro sobre heróis fez sucesso. Então, o livro e a revista também vai estar concordando, olha só. O livro e a revista sobre heróis fez sucesso na livraria da cidade e foi vendido para centenas de pessoas. Então, você vai estar colocando aí o outro núcleo e permanece a oração do mesmo jeito, certo? Aí, na situação B, no exemplo B, alguns exemplares de livros podem ser feitos em número pequeno e tornarem-se volumes raros. Então, quem é o núcleo do sujeito aí? Livros, né? Então, você vai estar acrescentando também um outro aí e também a frase não se altera. Veja só, alguns exemplares de livros e gibis, por exemplo, né? Ou livros e jornais, enfim. Aí você vai estar aí colocando o seu exemplo, né? Alguns exemplares de livros e gibis podem ser feitos em número pequeno e tornarem-se volumes raros, formando aí dois núcleos, livros e gibis, tá? Detalhe, gente, retomando aí. Quando se fala em sujeito composto, não é aquele sujeito que está ali no plural, né? Não se retrata, porque livros mesmo está no plural e não é sujeito composto. Ou seja, sujeito composto é aquele que possui dois núcleos, certo? Que ali, vamos dizer, dois tópicos diferentes ali na oração. Então, aí você vai estar acrescentando, já contém livros, você vai estar acrescentando um outro núcleo. Livros e gibis, né? E o restante da oração permanece do mesmo jeito. Então, você vai estar colocando aí depois de livros. Alguns exemplares de livros e gibis podem ser feitos em número pequeno e tornarem-se volumes raros. Letra C. Ana é uma menina muito inteligente e gosta de ler sobre vários assuntos, especialmente sobre os planetas do sistema solar. Já nessa situação aí, vai estar alternando. Veja, para estar colocando aí um sujeito composto. Ana e Thaís, por exemplo, aí vai estar saindo o verbo para entrar o são. Ana e Thaís são meninas, saiu uma, né?
são meninas muito inteligentes e gostam de ler sobre vários assuntos, especialmente sobre os planetas do sistema solar. Então, vai estar alternando aí também a questão do adjetivo, vai passar aí para o plural, e o verbo, né? Vai entrar aí os dois núcleos, né? E nesse caso aí não concorda, porque o verbo se encontra no singular, tá? Então, vai estar alternando aí também o verbo, modificando. Já na terceira questão, gente, é diferente. É o oposto. Tá? Se encontram aí os dois núcleos, ou seja, aí sujeito composto, e vocês vão estar transformando em sujeito simples, certo? Ou seja, deixando apenas um núcleo, certo? E adequando também o verbo quando necessário. Olha só. Aí na letra A, Milena e Rafael emprestam livros de escritores brasileiros. Ou seja, Milena e Rafael, né? Aí sujeito composto, dois núcleos. Então, vamos transformar aí em sujeito simples, eles, né? Aí, pronome pessoal da terceira pessoa, né? Eles. Então, eles emprestam livros de escritores brasileiros. E o restante da oração permanece igual, né? Porque o verbo aí se adequa a eles, né? Na letra B, as revistas e os gibis comprados por Alex e seu irmão são organizados em uma prateleira em seu quarto. Então, os livros, né? Os livros comprados por Alex e seu irmão são organizados em uma prateleira em seu quarto. Então, pode ser substituído por os livros, ou deixar só um, aí no caso, as revistas, né? Ou os gibis, você já transforma aí em sujeito simples, certo? Ou se você juntar aí, no caso, colocar só os livros. Os livros comprados por Alex e seu irmão são organizados em uma prateleira em seu quarto. Foi citado vários exemplos em nossa aula. Outros colocaram as revistas, né, compradas por Alex e seu irmão são organizados em uma prateleira em seu quarto. Outros citaram os gibis comprados por Alex e seu irmão são organizados em uma prateleira em seu quarto. Então, cabe a você aí estar escolhendo, certo? É pessoal também aí o sujeito que você vai colocar, né? Retirando aí, deixando somente um núcleo, né? Ou colocando eles aí também, que forma aí também o sujeito simples. Na letra C, na escola de Janaína, os professores, as zeladoras e os demais funcionários trabalham uniformizados. Então aí, os professores e as zeladoras, né? Veja que aí vai ter que ficar apenas um núcleo, né? E os demais funcionários, vejam. Então, vai estar colocando apenas um. Então, na escola de Janaína, os funcionários trabalham uniformizados. Ou seja, deixou aí apenas um núcleo, né? Na letra D, Juliana e sua prima participaram de uma feira de livros de sua cidade e compraram vários exemplares para lerem nas férias. Então, elas participaram, né? Ou as primas participaram. Vocês podem estar aí optando, né? Ficando aí apenas um núcleo, certo? E o restante da oração permanece o mesmo. Certo, gente? Isso foi aplicado, né, e debatido em nossa aula online, revisando aí sobre sujeito simples e sujeito composto, né? Que tem que estar aí sendo sempre feito também a concordância com o verbo, né? Para que dê aí sentido na oração. E para casa, a tia passou aí a página 29, aqui, falar sobre revista ali em quadrinhos, história em quadrinhos, para vocês estarem ali escolhendo uma que vocês tenham aí em casa,
tá? Respondendo aí as páginas 29 e 30, que são aí pessoais, certo, gente? E é isso, meus amores, tá? Nossa aula de hoje fica por aqui. Aguardo você na próxima aula. Grande beijo. Tchau, tchau.